criar um vetor de 100 posições com números entre 10 e 50 e depois encontrar o maior valor desse vetor, quantas vezes ele aparece e uma posição aí onde esse valor poderia ser encontrado. Então, vou criar um vetor aqui de tamanho inicialmente 5, para não trabalhar com tamanho 100. Não estou criando vetor, né? Só criei uma variável chamada tan, que recebeu o valor 5. Isso porque na hora de criar o vetor, eu vou criar esse vetor com esse tamanho. Então, se eu botar aqui o valor 50, ele vai criar um vetor de 50 posições. Se eu botar como valor 5 aqui, ele está criando um vetor de 5 posições. Então, eu vou regular o tamanho do vetor por essa variável. Em seguida, vou preencher esse vetor com números aleatórios. Então, vou precisar percorrer cada posição do vetor. Então, mais uma vez, eu vou fazer uso dessa variável tan, onde eu vou acessar cada posição do vetor por essa variável i. E para cada posição desse vetor, eu vou sortear um valor. Para poder sortear um valor, eu vou ter que fazer o import de uma biblioteca. E agora eu posso fazer uso dela, sorteando valores entre 10 e 50. Então aqui está criando o meu vetor. Ao final até posso pedir para mostrar esse vetor, ver se está tudo funcionando. Então criou ali o valor, o vetor entre 10 e 50. Executar de novo. Criou um segundo vetor aleatório com valores entre 10 e 50. Feita essa parte, vou identificar qual que é o meu maior valor. Eu até posso fazer uso de uma função do Python que me retorna qual que é o maior valor do vetor. Então, eu até poderia percorrer, né, ter feito uma dinâmica para poder encontrar esse maior valor. Eu estou utilizando algo que o Python já oferece, que é retornar o maior valor do vetor através dessa função chamada max. Eu posso dar um print nesse maior para ver se está tudo funcionando. Então, ele retornou aí que o maior era o 50. Executei de novo, retornou aí de novo era o valor 50. Eu até posso fazer uma saída melhor. O maior valor do vetor é, e aqui eu mostro o maior. Vou agora ver quantas vezes esse maior valor aparece no vetor. Então, vou criar uma variável vezes, que inicialmente é 0. Depois percorro cada posição do vetor. Comparando se cada uma dessas posições tem lá essa minha variável que guarda o maior valor. Então, se o maior for 5, ele vai ver quantas vezes o 5 aparece. Quer dizer que ele entraria nessa condição aqui de o valor ser igual a 5. Se isso acontecer, eu faço minha variável vezes ser incrementada em uma unidade. E eu já aproveito para pegar uma posição aí possível de encontrar este valor. Encontro o valor, aumento o número de vezes e já pego a posição onde eu encontrei este valor. Então, por fim, posso dar um print na quantidade de vezes e um print encontrado no índice posição do vetor. Só para escrever a frase, né? Se eu encontrar no índice 3, eu vou dizer que foi encontrado no índice 3 do vetor.
Acho que é isso. Vamos ver se deu certo. Então aqui está o vetor. O maior valor do vetor é o 38. Esse número 1 que aparece é o número de vezes. Só mandei mostrar a variável vezes. Ele só apareceu uma vez. E ele é encontrado no índice 2 do vetor. 0, 1, 2. Então ele está aqui. Se eu quisesse na posição, né? Vou até aqui alterar um pouquinho. Encontrado na posição, né, posição mais 1 do vetor. E eu posso melhorar também aqui. Encontrado o número de vezes que ele foi encontrado. Acho que vai ter um problema só, que é escrever... Não, deu certo. Então o maior valor é o 47, foi encontrado uma vez no índice 2 e na posição 3 do vetor, né? Porque 1, 2, 3, se eu considerar a posição, mas é o índice 2 dentro do Python que começa a contar o vetor do zero. Vou tirar isso daqui porque ficou feio. E aqui então eu posso aumentar esse valor para ver o que ele retorna. Então o maior valor do vetor foi o 50, ele foi encontrado 18 vezes dentro do vetor e foi encontrado aqui um índice possível de encontrar esse valor número 50 é no 491, que pelo meu algoritmo deve ser a última vez, né, a última posição possível de encontrar esse valor 50. Se eu quisesse retornar ou ter todas as vezes onde eu encontro essa posição, onde eu encontro esse valor dentro do vetor, eu poderia fazer o armazenamento não em uma variável, e sim em um outro vetor aí que guardasse essas posições. E é possível de fazer porque eu até sei quantas vezes eu encontro. Então eu poderia criar um vetor do tamanho desta quantidade de vezes que eu encontro esse maior valor dentro do vetor. Então esta aqui é uma solução. Vou fazer uma outra solução que faz uso de funções, ou que faz uso de alguma função, né, ou que trabalhe também com melhor a formatação. Então para alterar, eu vou apagar tudo, vou começar a fazer do zero, onde eu vou primeiro fazer uma função que cria o vetor. Eu vou criar esse vetor sempre de um determinado tamanho, e eu também já vou criar esse vetor com números aleatórios. E esse intervalo de números aleatórios vai ser o intervalo informado para a função, aqui nos parâmetros valor min e valor max. Se quiser só preenchido com zero, é só informar 0 e 0 para valor mínimo e valor máximo. Como são números aleatórios, eu tenho que dar um import do random. Vou criar esse vetor inicialmente preenchido com 0, até o tamanho que for informado para a função. Então percorro aqui cada posição do vetor para sortear um valor aleatório para ele. E sorteio o valor entre o valor min informado e o valor max informado. Ao fazer tudo isso, eu retorno o meu vetor. Então percorri. Criei o vetor de um tamanho informado. Se for informado o valor 5, ele vai criar um vetor de 5 posições. Depois eu percorreria cada uma dessas 5 posições, sorteando o valor aleatório dentro do intervalo que foi informado para a função. Então eu criei uma função bem genérica. Para fazer uso dela, eu vou criar aqui uma variável vetor e vou chamar a função criaVetor, passando que eu quero uma variável,
um vetor de 10 posições para testar inicialmente, que começa com, ou que tem como valor mínimo o número 10 e que tem como valor máximo o número 50 para sortear ali os valores para esse vetor. Depois, se eu quiser de 100 posições, eu troco aqui para 100. Mas eu vou fazer só com 10 para testar. Se eu der um print no vetor, eu consigo ver se está funcionando o que eu fiz até agora. Ele criou aqui um vetor de 10 posições, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com valores entre 10 e 50, que foi o que eu pedi aqui nessa parametrização da chamada da função criaVetor. Para descobrir o maior, então novamente vou usar a função max, passando o meu vetor, vai me retornar o maior valor. E para descobrir quantas vezes ele aparece, eu vou até utilizar algo que é da linguagem Python, que é esse vetor.count, o nome do vetor.count, e eu passo aqui uma variável, que é a variável maior. Esta função aqui retorna quantas vezes ele encontra dentro desse vetor este valor aqui em formato. E também tem uma do Python, vetor.index maior, que me retorna uma posição, um índice, onde eu posso encontrar esse maior valor dentro deste vetor. No final só vou dar um print maior, o número de vezes e a posição onde eu posso encontrar ele. Então aqui é o maior valor, aqui é o número de vezes que ele aparece no vetor, e aqui em que posição, em que índice eu posso encontrar. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. O maior valor é o 50, apareceu apenas uma vez, e está no índice 5 desse vetor. Fazer uma melhoria, vou formatar melhor essa saída. Maior valor, mostro aqui maior. O número de vezes que ele aparece. Eu nem vou criar uma variável para isso. Eu vou simplesmente chamar a função e colocar aqui no meu print. Ele aparece. Então o valor aparece, o retorno aqui dessa função vezes. E um print e mais uma vez não vou usar uma variável para isso. Vou fazer direto a chamada da minha função. Eu só criei uma variável para o maior e o restante eu não precisei. Eu fiz pelo próprio retorno das funções. Vamos ver se está tudo funcionando. O maior valor foi o 50 de novo, apareceu uma vez, e o índice desse valor é o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a última posição do vetor. Se eu alterar aqui para 100 posições, eu fiz alguma... Ok, tinha pressionado alguma tecla errado. Então agora ele criou um vetor de 100 posições. Ele diz que o maior de novo foi o número 50, ele apareceu 4 vezes, e um índice possível é o índice 9. No caso aqui desta função do Python, para retornar o índice, ele retorna o primeiro lugar do vetor, a primeira posição do vetor onde ele encontrou este valor lá no vetor. Tá, mas aqui então tem uma solução um pouco diferente, já utilizando recursos mais avançados do Python. Então aqui é o max, aqui o count do vetor e o index do vetor para descobrir mais algumas informações. Só que eu poderia ter percorrido o vetor para procurar onde que ele aparece,
poderia percorrer para determinar quantas vezes aparece aquele valor, como eu tinha feito anteriormente. Só não fiz mesmo um aqui que encontre o maior valor, né, que eu utilizei a função max, mas eu vou criar só para mostrar como que eu descubro qual que é o maior valor de dentro do vetor. Vou chamar de maior, ou encontra maior, e vou criar uma função que encontra esse maior. Ela vai receber simplesmente um vetor, esta função. Eu já vou fazer minha variável maior receber o vetor na posição, em sua posição 0, né, a primeira posição do vetor. Já vou assumir como sendo maior, e depois vou percorrer o vetor a partir dessa posição, a partir da segunda posição, para ver se algum é maior do que esse daqui para fazer a substituição. Né? Então eu vou começar no número 1, que eu já atribuí aqui que a posição 0 já é o maior, então vou começar do 1, vou parar no meu tamanho do vetor. No caso aqui eu teria que informar o tamanho do vetor para que funcione. Tá? Então vou criar uma variável aqui, tamanho, e eu vou parar no tamanho. Então eu tenho que formar também um tamanho quando eu for chamar essa variável encontra maior. O tamanho aqui, no caso, é 100, porque eu estou criando um vetor de 100 posições. E para cada iteração desse for, eu vou testar se o meu vetor nessa posição i tem um valor maior do que o da minha variável maior. Se tiver, eu faço maior receber o vetor nessa posição i. E por fim, eu retorno essa minha variável maior que tem o maior valor encontrado. Então, ele diz que o maior valor foi 50, continua funcionando exatamente igual. Agora ele encontrou como maior valor o 49, aparece 5 vezes, e uma posição possível de encontrar é na 26. Essa execução, agora eu substituí, em vez de estar utilizando o max, eu fiz uma função, eu mesmo criei uma função para poder determinar qual que é o maior valor, fazendo aqui essas substituições. Então, eu não preciso utilizar aquilo também que já está pronto, eu posso fazer minha própria solução. Só é melhor utilizar aquilo que já está pronto quando a gente conhece.